E eu fiz essa mesma pergunta para o Caiado, e ele, ou por desconhecimento, ou por não ter entendido, mas é de uma certa forma algo que a gente até falou no início, que é a questão da padronização. Mas aqui eu não falo de padronização de polícias, eu falo de padronização de procedimentos. Por exemplo, é perfeitamente possível que eu, aqui no Rio de Janeiro, pratique um crime, vá para São Paulo e com a minha certidão de nascimento verdadeira, não é uma certidão falsa não, lá em São Paulo eu tiro uma identidade de São Paulo. Porque São Paulo e Rio, São Paulo não vai perguntar mas tem a carteira, o Caiado não entendeu isso, lembra, Pimentel? Mas agora os estados, porque agora tem a carteira de identidade nacional, é verdade, tem a carteira de identidade nacional, mas os estados emitem as carteiras de identidade nacional e elas não trocam informação. E acredita em mim, porque de investigação eu entendo um cadinho, isso é um pesadelo. Para não falar, né, coronel, o sujeito que sai de São Paulo vem aqui para o Rio com a identidade falsa, com uma carteira, com uma certidão de nascimento falsa, ele tira uma carteira de identidade. Algo básico, né? Checar digitais. As polícias brasileiras, em geral, não se falam, elas não se integram. E o crime organizado, ele tem uma grande sinergia, não apenas interestadual, como internacional, dentro da América Latina. Essa é uma grande questão que depende de um Ministério da Segurança Pública exigir dos estados, integração de banco de dados. Eu lhe dou um exemplo. Tem um banco de dados chamado Infoseg, mantido pela União, com dados dos estados. É mais furado do que queijo suíço. Acredita em mim. Então esse é o primeiro ponto, né? Se eleito, e aí a gente sabe, né, os estados têm as competências, têm as suas polícias, mas a União tem uma força muito grande, porque a União repassa dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública para as polícias estaduais. O senhor pretende mexer nesse vespeiro, que é exigir uma padronização das polícias? Segundo ponto, ainda à luz da questão do Ministério da Segurança Pública. A gente tem questões aí que são corporativistas, institucionais. Temos, por exemplo, a questão das guardas municipais, se formatando como polícias municipais, a meu ver, o melhor modelo, o que não é bem visto por oficiais, pelo alto oficialato da Polícia Militar no Brasil. Isso é muito legítimo, é natural, assim como a gente tem a questão do ciclo completo de polícia. Eu vou lhe dar um exemplo que acontece aqui no Rio de Janeiro como retrato do absurdo. Se o sujeito se envolve num acidente de trânsito sem vítimas fatais, mas com lesões na Dutra, que é a estrada que a gente pega para ir do Rio para São Paulo, então eu bati com o carro, Pimentel é meu passageiro e ele está lesionado, lesão corporal culposa de trânsito. Se for na Dutra, a PRF faz o termo circunstanciado de ocorrência, que é encaminhado diretamente para o GCRIM. Mas se for numa estrada vicinal, aí a PRF aciona a Polícia Militar, que vai levar a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil para ser feito o termo circunstanciado de ocorrência. Isso para não falar nas ocorrências menores, desinteligência entre vizinhos, brigas, coisas que o policial que faz o atendimento primário poderia resolver imediatamente com um palme top, né? A gente onera a máquina e aí a gente tem questões corporativistas muito fortes, lobbies, né, no Congresso, inclusive. E por derradeiro, a gente também falou no programa sobre a necessidade de mudar a legislação penal. Eu não sou contra, não. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar a legislação penal em muitos pontos. Só que tem algo que ninguém tem coragem de dizer e que está na Constituição. Eu falei aqui mais cedo que nos Estados Unidos a legislação é predominantemente regional. Tem estados americanos em que eu posso portar arma de fogo, em outros estados eu não posso. Para não falar nas drogas, tá? Mas aí eu não vou cair nessa tentação, né, de discutir as drogas, mas no Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, a Constituição permite sim que os estados legislem em matéria penal. Está no 22, inciso 1, parágrafo único da Constituição. Sei disso porque isso é aula minha de direito penal para os amigos. O senhor, como presidente,
veria com bons olhos a hipótese das assembleias legislativas, com outorga do Congresso Nacional, legislarem sobre matéria penal regionalmente, lembrando que o Brasil é continental, com realidades sociais e demográficas completamente heterogêneas. Para citar 2 exemplos, São Paulo e Rio de Janeiro. Adoro esse assunto. Vamos começar pela questão da padronização. Me parece muita discussão sobre prontuário único no SUS. Você não consegue ter vamos dizer, documentações comunicantes entre os entes federativos. E aí acho que BO também acontece isso. Você não consegue puxar de um estado para o outro as ocorrências de um determinado cidadão. É caótico. E como a gente está vivendo agora o mundo do machine learning, da inteligência artificial, a gente tem que se adaptar não só para facilitar o trabalho do agente, mas para facilitar o trabalho da tecnologia. Vou fazer esse paralelo com a saúde. Com um prontuário único que a gente vai colocar na saúde, todas as passagens que uma pessoa tiver num posto de saúde, numa UBS, numa cirurgia que ela vai fazer, um exame que ela fez numa policlínica, aquilo vira uma base de dados que vai começar a criar, com esse machine learning, vamos dizer, uma atuação preditiva do Estado. Por exemplo, ó, essa pessoa aqui, ela tá sobrepeso, a família dela tem histórico de diabetes, essa pessoa vai desenvolver diabetes tipo 2. Vamos fazer com os agentes de saúde um trabalho preditivo e vamos evitar que essa pessoa tenha isso? Vamos colocar a estratégia de saúde familiar para ir junto ali. Vamos direcionar, olha, tá tendo muita febre amarela por causa dos prontuários, a gente tá Big Data levantando esses dados. Pô, tá tendo muita febre amarela nessa região, vamos destinar médicos para cá, vamos destinar equipamento para lá. Ou seja, você começa a estruturar os recursos de maneira muito mais inteligente. E essa vai ser uma revolução que a gente vai fazer no SUS. Fato dado. Mesma coisa na parte de segurança pública, quando você tiver, vamos dizer, uma parametrização de todos os documentos entre todos os estados e o uso da inteligência artificial e o uso do machine learning para você trabalhar Big Data. Ocorrência de determinados casos, padrões, olha, certos rapazes nessa região estão cometendo certo tipo de crime e, pô, esse tipo de crime tá ligado a esse tipo de organização criminosa, vamos fazer um trabalho focado nisso aqui. Que hoje a gente tem, por exemplo, a ideia de Big Data para as manchas urbanas, aquelas manchas de calor, de cometimento de crime, essa região tem mais assalto ou não. Imagina você ter isso em tempo real o tempo todo para tudo. Se você não parametrizar, você não vai conseguir colocar a tecnologia a seu favor. E isso nós temos que usar. O mundo está indo para isso e isso será muito bem-vindo em sistemas que são centralizados e unificados. Então, o SUS é centralizado e vai ser uma vantagem para a gente. Vantagem, inclusive, quando comparado com o modelo norte-americano, que é hiper descentralizado na saúde. Agora, na parte de segurança vai ter que ter algum grau de centralização também para você poder trabalhar com Big Data e ajudar todo mundo nisso. Segunda coisa, sobre legislações penais estaduais, o aumento da capacidade de agência que os estados têm sobre legislação penal. Eu já fui mais favorável à ideia de que os entes federativos, municípios e estados tivessem mais liberdade. Só que isso não representa melhores serviços públicos ou melhores políticas públicas. Eu sempre coloco a seguinte coisa, você gostaria de dar mais poder para um prefeito do Maranhão? Não. Eu não vou dar mais poder para o prefeito do Maranhão. Eu vou diminuir o poder do prefeito do Maranhão, no sentido de que ele tem que tocar só políticas públicas que funcionem, até porque nem o dinheiro é dele. O dinheiro vem de outros lugares do Brasil. Então, ele vai ter que tocar políticas muito específicas para funcionar. Você confiaria na capacidade do governador da Bahia, Jerônimo, de fazer matéria penal? Ou do governador Eumano no Ceará de produzir matéria penal? Definitivamente não. Definitivamente não. E aí eu vou entrar nesse ponto. Eu gostaria de chegar no ponto em que os entes federativos estaduais fizessem boa parte da sua legislação penal. Só que antes nós temos que fazer essa limpa, essa desconstrução do crime organizado, e nós temos que partir de um sarrafo muito alto em termos de matéria penal. Eu estou com um sarrafo alto e aí eu dou uma liberdade discricionária para cada estado para poder atuar em algumas matérias. Porque nós sabemos que pode acontecer em alguns lugares. Lugares de fronteira com um determinado tipo de ocorrência, pode ter um determinado lobby que favoreça um determinado setor e a criminalidade aumenta para esse setor. Lugares em que tem portos para você escoar uma droga, você pode ter um determinado tipo de legislação, um determinado tipo de lobby. Então acho que o sarrafo tem que estar alto. E dado isso, aí sim um poder discricionário para atuar em muitas áreas. E aí eu acho que muitas áreas. Mas, infelizmente, o momento que o Brasil está passando, quanto mais baixo você desce no ente federativo, pior é a administração. E eu estou vendo isso acontecer nos municípios e nos estados. Eu sou favorável de uma intervenção federal em muitos estados brasileiros, que estão numa situação grotesca. E, eventualmente, aqui no Rio de Janeiro, que já está numa situação de perdição. Agora, o Amapá está numa situação de desespero. O Acre, Maranhão, situação de descalabro de direitos humanos, as pessoas vivem muito mal no Maranhão. Crime organizado avançando, Ceará na questão do crime organizado. Ou seja, o que está faltando hoje, nesse instante, fotografia do momento,
é aumento do poder central do governo federal, do poder executivo do governo federal, para fazer as coisas voltarem a acontecer com normalidade. Arrumamos isso, criamos capital humano, arrumamos a nossa própria democracia, é uma pena que talvez não dê tempo de eu falar disso, que é a lei de responsabilidade gerencial. Aí eu outorgue poder para os entes federativos. E aí eles vão poder produzir isso. Hoje, na minha visão, me desculpe até discordar, é ilusão da nossa parte imaginar que isso vai funcionar bem. Infelizmente. Eu compreendo isso no que se refere a Rio de Janeiro, viu? Rio de Janeiro hoje nós estamos vivendo uma crise com postos de gasolina. Boa parte dos postos com gasolina adulterada, uma máfia da máfia do combustível, né? Identificada pela prefeitura, não pela ANP, não pela Polícia Civil do Estado. Eu vi isso. Aliás, tem um rapaz que produz vídeos maravilhosos. Muito bom isso. O episódio dele. Hã? Sim. Eu sei, mas eu vou colocar isso porque se hoje nossos deputados legislassem sobre crime no Rio de Janeiro, eles iam mudar a lei do crime de combustível para proteger seus postos de gasolina. Olha como é perigoso isso. Mas, Renan, eu peço que você... Primeiro, cara, muito obrigado. Sempre que eu sento um cara novo aqui, a gente aprende muito. E eu comecei a te seguir há pouco tempo aí, vendo teus vídeos, que, aliás, são... O primeiro vídeo que eu vi teu foi do Ceará. Tu viu, você foi fazer uma visita lá, e já tem talvez uns 8 meses, talvez, sim, né? Aí eu comecei a te acompanhar com carinho, ver o que você estava falando, se a gente estava sintonizado de alguma forma. E te conheci hoje verdadeiramente aqui. Descobri quem é Renan, o Kim tinha me adiantado, surpreender. Aliás, o Busnello também veio aqui e falou a mesma coisa. Então, cara, estou muito feliz com a tua vida, mas queria que tu fizesse uma consideração final, cara. Assim, olhando ali, falasse tu é pré-candidato, e falasse algo que eu esqueci de perguntar.